momento difícil. Gostaria que fizesse uma avaliação, né, desse confronto contra a equipe do América, essa eliminação. Nós vínhamos comentando que o histórico de penalidades para o Internacional não era boa, né? E alguns jogadores, atrás do gol, a gente consegue ter uma leitura da fisionomia dos jogadores, e algum deles, né, alguns estavam cabisbaixos, sem confiança. Eu gostaria que você falasse um pouco do modo geral das cobranças de pênaltis do Internacional e também dessa eliminação. Bom, primeiro, boa noite a todos. É muito duro ter que vir aqui sempre, né, pela terceira vez, explicar a eliminação nas penalidades máximas. Foram 3, né? Vamos tentar separar uma da outra. Acho que a equipe tinha uma missão difícil hoje, de reverter um 0-2. Propusemos um jogo, fizemos o 3-0, que foi o placar que ia nos dar a classificação. Penso que a equipe foi segura, tentou fazer e fez aquilo que estava planejado dentro dos limites que ela também tinha hoje, e é importante ressaltar que não tínhamos 6 jogadores, né, considerados titulares, mas mesmo assim a equipe não deu quase nenhuma chance ao América durante todo o tempo. E, na minha opinião, quando estava 3-0, tivemos a bola do jogo para fazer o 4-0, numa jogada muito bem feita. Não fizemos. Tomamos um golzinho daqueles e, de novo, foi para as penalidades máximas e não fomos competentes para vencê-las. Acho que a gente tem que ter resiliência, tem que ter cabeça, tem que levantar, tem que trabalhar mais, tem que fazer o que tem que fazer. E é isso que nos move para seguir em frente. E agora que veio a terceira vitória consecutiva, que sempre é uma coisa que a gente procura, que é uma marca que nós entendemos no futebol, que sempre é o começo da estabilidade, ela veio junto com uma eliminação. Vamos ter que começar tudo de novo. Pegar isso, então, Mano, é começar tudo de novo, né? Já está virando para o segundo semestre, praticamente, né, a temporada. Nitidamente a gente vê a queda de rendimento físico, isso você já explicou, já deixou muito claro. Mas, tecnicamente, um bom time, até bem treinado, me entenda, por favor, ele não pode superar certas dificuldades, e aí eu volto à questão física, Mano, você não entende que, tecnicamente, também, hoje, o Inter vem devendo demais? Que não dá para pegar uma parte e separar do jogador, tá? Se fosse possível separar o futebol, nem defesa e ataque se consegue separar mais, que dirá um jogador, se ele não está adequadamente no nível que ele deveria estar, outras coisas acontecem paralelamente, tá? Mas não vamos mais falar disso, isso nós já falamos. Vamos pensar para frente, temos que pensar para frente, temos que fazer como vamos solucionar. Com menos uma competição, vamos ter um período maior para fazer isso. É sempre da pior maneira que se consegue, mas teremos um calendário que a gente não queria ter, mas que agora abre a possibilidade de corrigir todas essas questões que entendemos que seja. Mas eu acho que nenhum time no Brasil, vamos tirar aí algumas poucas exceções, apresentaria um jogo melhor do que o nosso com 6 jogadores titulares fora. Sou obrigado a reconhecer isso. Não é possível. Foi na superação, foi na organização, foi na entrega dos jogadores, foi com a presença do torcedor, que fez tudo o que podia para ajudar a equipe. Mas como nós trazíamos um 2-0 de Minas Gerais, com 2 gols, né? Um aos 48 e outro aos 53, a gente não gosta nem de lembrar disso. A gente não fez o suficiente para fazer a classificação. Mano,
Tem ditado aquele que diz que não se chora leite derramado, né? Que não resolve mais nada. Mas você tem falado, o Inter tem projetado, você disse olhar para frente, né? O período que vai ter ali agora de parada de seleções para tentar dar uma reorganizada, né? Nessa questão de deficiência física aí. Chegou o Flávio agora, retornou ao clube. Mas o torcedor se pergunta o porquê chegou nesse ponto, né? Como o Inter chegou nesse ponto, né? Não foi detectado antes? Se foi detectado, por que não se tentou corrigir? Né? Por que o Inter demorou tanto, de repente, de trocar um profissional, outros profissionais, enfim? Essa é a grande questão que a gente tem ouvido do torcedor. O porquê, né, o Inter não tentou corrigir o seu rumo um pouco antes? A responsabilidade é nossa, André. A gente não pode fugir das responsabilidades da gente. Tá? O fato de acontecer isso ou aquilo, das coisas não terem caminhado como deveria, é de responsabilidade nossa. Temos que assumir isso. Mano, aqui. A gente sempre ouviu muito da direção sobre a expectativa por dar novos reforços para o Mano Menezes, isso desde o início da temporada, e teve uma remodelação desse grupo, principalmente na temporada passada, a partir da sua própria chegada aqui em Porto Alegre. O grupo mudou, até a forma de jogar em determinados momentos, você tentou também se readaptar para, quem sabe, tirar um pouco mais de cada jogador do elenco e do time. Mas ainda assim, mesmo que tenha voltado a vencer o Inter e essa terceira vitória em sequência, parece que alguns erros se repetiram. Ponto de vista físico que você já citou, mas, por exemplo, mais uma bola alçada na área do Inter, mais uma vez o Inter leva um gol de cabeça e de um jogador que nem tão alto é assim. Por que esses erros técnicos, como até foi citado no questionamento do Jason, têm se repetido? É a parte técnica que falta para esse grupo de jogadores e você precisaria de mais reforços, outros nomes e outras possibilidades? Ou é algo que no treino está acontecendo, no campo não está acontecendo, enfim? O mais importante que aconteceu naquela jogada foi nós termos deixado cobrar um lateral, um 2-1. Lá está o nascedouro do problema. Lá nós devíamos estar. 2-2. Depois tudo é consequência. Por que não estávamos 2-2? Entra de novo lá para trás. Aí entra um pouco do cansaço, entra um pouco do desgaste, aí o jogador já não pensa direito, aí ele opta pelo mais fácil, pelo mais cômodo. Você tem que ser agressivo o tempo inteiro, o futebol exige que você não deixe o jogador pensar tanto. Se nós olharmos o perfil dos gols que nós tomamos recentemente, quase sempre o jogador teve tempo para dominar a bola, ajeitar e levantar a cabeça. Assim nós tomamos um gol do São Paulo, assim nós tomamos um gol do Atlético Paranaense aqui dentro da nossa casa. Tá? Todas as vezes que o jogador brasileiro de Série A tiver tempo de dominar a bola, levantar a cabeça, ele vai criar uma complicação para a gente. Então, quanto nós não deixamos fazer, você vê que o John não fez nenhuma defesa. Quando a gente não consegue, entra o adversário. Era uma hora que eles iam arriscar, ele tinha enchido de atacantes, o Mancini, né? Entrou uma bola, sobrou um jogador no meio da defesa. O cruzamento depois é uma consequência. O erro maior daquela jogada foi lá na cobrança do lateral. Pode pegar a imagem para verificar e confirmar, ver se não tem razão. Mas também não muda nada eu ter razão nessa hora. A indignação da gente, a indignação do torcedor sempre vai se somando e é duro sempre ter que dar uma explicação em cima de um objetivo que você não alcançou. Mano, hoje é inegável que o Inter fez uma das melhores partidas, conseguiu fazer gols, que estava devendo, não conseguia fazer gols, fez tudo. Mas o que a torcida quer saber de verdade, para uma gestão que vendeu para a gente uma questão de ciência de dados, por que demorou 6 meses para conseguir ver que o preparo físico não estava bom? Eu não gostaria mais de falar da questão física, porque toda vez que você perde uma partida ou que você não consegue atingir o objetivo e fico trabalhando dessa questão física, fica parecendo que quero eximir da minha responsabilidade, e não quero me eximir da minha responsabilidade. Falei aqui antes com todas as palavras, a culpa é de todos nós temos que assumi-la e pensar para frente. Mano, boa noite. Considerando o ano passado, final do ano passado, o torcedor nutriu certa esperança de um título grande esse ano.
que está na fila há bastante tempo. A Copa do Brasil talvez fosse a melhor chance do Internacional. Até porque não estava tão bem no Campeonato Brasileiro, é difícil buscar ainda. Qual o objetivo que tu pode traçar para o Inter, para o final da temporada, para essa continuação da temporada, né, tanto o Libertadores quanto o Brasileirão? Bom, a questão do torneio é isso que aconteceu hoje com o Inter e com outros todos. A maioria das decisões foram para as penalidades máximas, né? A maioria. Então, é um detalhezinho aí, é um detalhezinho aqui, às vezes uma maturidade de você estar disputando jogos assim toda hora, que vai te preparando para não deixar certas coisas acontecer, como aconteceram lá em Belo Horizonte, por exemplo, na minha opinião, onde dificultamos muito mais a nossa possibilidade de chegar à classificação. Porque você não pode, em jogos decisivos, ser tão frágil no momento de finalização de um jogo como nós fomos lá, né? E aí depois vem as consequências. Da mesma maneira que isso acontece contra, isso também acontece a favor. Se olharmos para trás, quando provavelmente o Internacional teve conquistas importantes, também teve jogos aí que foi no detalhe para lá, no detalhe para cá, né? Quando a gente vence, a gente esquece um pouco disso. Quando a gente não atinge o objetivo, isso fica mais doído, porque é a eliminação e ela se repete. Se nós pegarmos, que às vezes, quando o resultado vem, a gente quer falar de desempenho. Se a gente olhar o desempenho do Internacional nos 180 minutos contra o América, é muito absurdo a gente não ter passado para as quartas de final. É muito absurdo. Dentro disso, Mano Menezes, eu sempre olho, eu sou um cara, acho que um dos mais otimistas, vão me dizer que eu vou passar pano, mas eu gosto de olhar sempre o copo mais cheio do que mais vazio. O Internacional vinha de algumas derrotas, né, várias sobre 2-0, inclusive aqui dentro de casa, mas o Internacional venceu a terceira seguida, mesmo estando dolorido com a desclassificação na Copa do Brasil. E você falou desse desempenho. Eu vi vários jogadores jogando muito bem e tendo um desempenho muito alto. Pode ser essa virada de chave que a gente vinha falando aqui em outras coletivas? Acho que esse é o caminho. Eu também penso que nós fizemos uma boa atuação. Eu sei que é muito duro falar na hora da eliminação isso, que o torcedor não vai ouvir, que hoje o que vai se ouvir e o que vai ficar são as outras coisas, né? Mas eu penso que a gente teve boas coisas no jogo, a gente teve gol de bola parada, que faltava bastante tempo e conseguimos fazer, a gente teve imposição na maioria dos momentos decisivos do jogo, a gente teve Luca, que apareceu na frente e que a gente já vem vindo considerando muito em relação ao que ele vem apresentando, né? Então, eu penso que a gente pode, sem dúvida nenhuma, a partir dessa sequência, afirmar a nossa retomada. Vale isso no Campeonato Brasileiro, que teremos pela frente, vale na Libertadores, que temos 2 compromissos para conseguir a nossa classificação na fase de grupos. Mano, você falou da questão dos desfalques, né? Os 6 desfalques, e óbvio que tem que ser lamentado, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pega, por exemplo, o Estevão, que tem uma pouca minutagem, o Luca, por exemplo, que também agora apareceu meio que, não digo como salvador da pátria, né? Porque a gente está sem o Luiz Adriano, mas a questão do alemão, que está numa baixa técnica. Como fazer para que esses jogadores, por exemplo, não entrem numa maneira de fogueira? Porque teve toda um primeiro semestre, vamos dizer assim, que eles entraram um pouco, eles tiveram pouca minutagem para ter uma melhora técnica ou uma possibilidade técnica maior para o teu time. Como é que tu entende isso e até mesmo para projetar, né, um segundo semestre com esse grupo? Porque, querendo ou não, a perspectiva de reforços não se sabe ainda, né, o que a direção vai trazer agora na janela do meio do ano. Bom, primeiro aspecto objetivo da utilização dos jogadores jovens. A gente tem um controle minuto a minuto da utilização dos jogadores jovens. Nunca os jogadores da base jogaram
tanto em tão pouco tempo, em termos de minutagem. E essa é a única maneira de você prepará-lo. O Lucas tem entrado bem nos jogos, a gente tinha 2 atacantes à frente do Lucas, era assim que é na avaliação do Lucas, mas com a impossibilidade de Luiz, com a falta de Alan Patrick na equipe, Lucas se adequava mais para iniciar o jogo em termos de característica do que Alemão. Alemão é um jogador mais enfiado no meio dos 2 zagueiros, quando sai da área tem um pouco de dificuldade. Então, pensamos em adiantar mais o Pedro para jogar no meio dos zagueiros, para atacar espaço e trazer Lucas um pouquinho para o lado, como ele jogava na base, quando o Cadorini era o centroavante, Lucas jogava pelo lado, como segundo atacante. Então, aproveitamos a experiência e a condição de característica dele para fazer isso no jogo. Não é salvador da pátria, não é nada. Todos os jogadores que estão aí sendo preparados para os momentos que vamos aproveitá-los, tá? Estevo, tivemos a passagem lá atrás do jogo do Caxias, cuidamos um pouco, protegemos um pouco, porque você sabe que para também não servir do dia para a noite é assim no futebol, então a gente cuidou um pouco. E trouxemos de volta, estamos trazendo, está crescendo, estamos trabalhando com a parte mental do jogador para estar forte novamente, porque tecnicamente é um jogador de muito boa qualidade. Tá? Mas o caminho é esse, é assim que vamos seguir e é assim que vamos trabalhar. Qual?